o Apocalipse nos leva a olhar para Cristo, olhar para Jesus. Interessante, nós lemos domingo passado, e vamos mais uma vez passar essa noite falando sobre isso, que quando o Apocalipse nos convida a olhar para Jesus, porque é revelação sobre Ele, o que Jesus faz é que Ele nos direciona o nosso olhar para a igreja. Jesus dá a João uma visão e o convida a servir, a escrever as 7 igrejas. E eu quero lembrar você quem é esse João que falamos domingo passado rapidamente. João é aquele que é um jovem de 20 e tantos anos, escolhido por Jesus para ser um dos seus apóstolos e discípulos, entre outros 11, é um dos 12. Mas João é alguém que está entre os 12, aquele que Cristo convida para estar entre os 3. Então, alguns momentos ali que não estão todos os apóstolos, apenas 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Jesus vai à casa de Jairo, ressuscitar a menina filha de Jairo, só 3 entram, lá está João. Jesus vai ao Getsêmani sofrer pela crucificação que está por vir, e lá 3 homens vão orar com ele, entre eles João. Jesus está subindo ao monte da transfiguração, onde o céu se abre e aparece Moisés, aparece Elias, aparece o representante do sacerdócio e do profeta, anunciando Jesus, apontando para Jesus, e o céu se abre, uma voz do céu, Deus diz, olha, este é meu filho amado, ouçam o que ele diz, como quem diz, olha, tudo se cumpre nele, o sacerdócio se cumpre nele, a profecia se cumpre nele, é tudo sobre ele, e lá está Jesus e mais 3 homens, entre eles, João. João está aos pés da cruz quando Cristo está sendo morto, crucificado. E falamos aqui, João é tão amigo de Jesus, Jesus confia tanto em João, que pede que João cuide da sua mãe Maria, viúva, enlutada. Sabe, João é melhor amigo de Jesus. Quando Jesus se levanta da morte, as mulheres anunciam aos discípulos naquela casa, olha, a pedra foi removida, o túmulo está vazio, diz que João corre e chega lá primeiro. Então João participa da história de Jesus, em momentos específicos. João vê Jesus morrendo, João vê Jesus se levantando, João está com Jesus por 40 dias. João ele assiste ou presencia ou vive o momento em que os outros apóstolos vão morrendo um a um, e o último deles, antes de João, é Pedro, que é crucificado de cabeça para baixo. Todos os apóstolos foram martirizados, e Jesus está preservando João até os seus últimos dias. E João, então, por pregar o evangelho de Jesus e pregar sobre o amor de Jesus, João começa a contribuir para aquilo que temos como Bíblia. João escreve o evangelho, que é sobre Jesus. João escreve a 1ª, 2ª e 3ª carta a alguns irmãos. E ele fala sobre Jesus, como Deus como um Pai, nós como filhos de Deus. Ele diz, olha, amem uns aos outros, vocês são irmãos em Cristo. João escreve Apocalipse, boa parte do Novo Testamento para nós, João contribuiu. Aí João é perseguido, João sofre uma tentativa de assassinato. Então, a história cristã, a história da igreja, conta que João então foi capturado e foi fervido vivo em óleo, mas não morreu. E o que eles fizeram então foram pegar João todo queimado, não morto, e exilá-lo em uma ilha chamada Pátimos, como a antiga Alcatraz, algumas décadas atrás, sozinho, exilado. E ele está lá, longe da igreja, longe dos irmãos, está sofrendo. E diz o texto que um domingo pela manhã, ou um domingo ele está orando, está cantando, está tendo a sua comunhão, distante da igreja, e o próprio Jesus aparece. O próprio Jesus aparece e vem estar com ele. E quando aparece para ele, diz, João, eu quero que você termine o seu ministério fazendo uma seguinte coisa. Eu quero que você sirva, que você escreva as 7 igrejas. Veja, João, o texto que nós lemos vai dizer, veja o que você vê agora e no porvir, o que está acontecendo, onde eles estão errando, onde estão acertando, o que tem que corrigir, o que tem que elogiar, o que tem que admoestar. João escreve às igrejas. Então, quando João recebe a Cristo, exilado, sofrendo, Cristo o encontra e convida João a colocar o seu foco aonde? Na igreja. Então, quando lemos Apocalipse, falamos sobre isso domingo passado, que a ideia principal do Apocalipse aqui, embora tenha muitos símbolos e muita história e muitas coisas a se perceber do futuro que ainda vai acontecer, do futuro que já passou, um futuro que era de João, mas não é mais nosso.
Nós passaram 2000 anos de história. E algumas coisas que João está profetizando sobre um futuro já aconteceu naquela época, algumas coisas ainda vão acontecer. Mas o principal aqui, nossa intenção é mostrar a você que o Apocalipse é todo sobre Jesus e todo sobre Jesus e a sua igreja. E é aí que nós queremos caminhar nesta manhã. Do versículo 9 ao versículo 20, eu quero tirar 4 coisas importantes para nós nesta manhã. Então vamos ao versículo 9, onde João vai dizer assim: eu, João, ele está escrevendo à igreja, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele vai dizer: ó, irmãos, eu estou em Patmos aqui, exilado, sofrendo. Estou aqui por conta da palavra, de anunciar a palavra de Deus e da testemunho de Jesus. Mas aqui a primeira coisa a aprendermos aqui nesta noite, sobre falarmos sobre o século que vivemos, sobre a igreja, sobre Jesus, sobre o Apocalipse, é que João fala assim: eu, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, na tribulação, na dor. Vou usar aqui alguns sinônimos: no problema, na dificuldade, na tragédia, no trauma, no dia mau. Para você que está em Cristo, para você que é um cristão, gostaria de lembrar a você que o contexto desta vida que vivemos ainda é o sofrimento. Nós ainda não estamos no céu. Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja. O contexto da vida que temos é assim de sofrimento. O que João vai dizer é: nós vamos sofrer, mas ele vai dizer o seguinte: eu sou irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. A primeira coisa importante que aprendemos nessa noite aqui é perseverança em Jesus. Persevere em Jesus. Diga assim comigo: persevere em Jesus. João diz: vocês, escrevendo para a igreja, vocês precisam perseverar em Jesus, sabe? Nós não estamos ainda vivendo o reino concluído que um dia esperamos viver e ver Cristo face a face. Você, quando está daqui hoje, você pegar o seu carro, pegar a sua condução, o seu carro de aplicativo, o seu ônibus, vai caminhar e você não vai se dirigir para o céu. Você vai se dirigir para a sua casa, para a sua rua, possivelmente uma rua com barricada que os bandidos colocaram. Possivelmente uma rua que ultimamente teve algum assalto, algum sequestro, morte de bala perdida. Você vai ainda voltar para um lugar que tem doenças, que tem sequestros. Então o contexto da vida aqui, ela é de sofrimento. E nós precisamos ter, segundo João, perseverança. O problema é que nós vivemos uma cultura hoje que sabe muito pouco sobre perseverar. Vivemos uma cultura hoje, uma cultura narcisista, consumista, de gratificação imediata. Hoje é uma cultura que rapidamente se trocam as coisas sem perseverar. Está difícil aqui, eu descarto isso aqui e coloco a mão numa coisa nova. Sabe, eu fui fazer um cabelo, as mulheres fazem assim, aí eu fui num salão, o cabelo não ficou como eu esperava, eu mudo de salão. Eu fiz a unha, não gostei, eu mudo de manicure. O homem é a mesma coisa. Nós hoje somos uma cultura que sabe pouca coisa sobre perseverar, sobre continuar lutando, esperando mudança, melhora, sabe? E isso é difícil, viver o evangelho hoje que persevera. As pessoas hoje, para não perseverar, elas preferem ou trocar de igreja, trocar de pastor, trocar de roupa, trocar de carro. É fácil trocar as coisas hoje. Hoje é tudo muito pronto, está muito acessível. E João diz: olha, se atente, porque a vida como conhecemos aqui, mesmo em Cristo, ela é de sofrimento. Mas você precisa perseverar. O exemplo melhor que nós temos, além do próprio João, porque João sabe o que está falando. João vai falar assim: irmãos, eu sou companheiro de vocês no sofrimento, como quem diz, eu também sofro como vocês. Eles perseverem em Jesus, porque João é quem pode dizer assim: olha, eu tenho perseverado em Jesus. Eu sobrevivi durante muitos anos, eu vi meus irmãos apóstolos morrerem, possivelmente João foi fazer o funeral dos apóstolos que morreram antes dele. João está todo queimado, em uma ilha chamada Patmos, isolado, está sofrendo. Ele sabe o que é sofrer, mas João está perseverando. João está usando aquilo que nós temos acesso hoje, o que estava sobre Jesus. É a ideia de Lucas escrever Atos dos Apóstolos.
que a igreja de Jesus está operando, dando continuidade a tudo que Jesus começou. Sabe por quê? O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre os seus filhos, está sobre a sua igreja. O maior exemplo que temos de perseverança é o próprio Jesus. Jesus persevera em relação ao ódio que recebe, persevera em relação às acusações que recebe. Jesus é perseverante pela oposição, pelo sofrimento. Jesus é perseverante na morte, até se levantar no domingo pela manhã. E por quem Jesus persevera? Por nós. Porque nós sozinhos não temos condições de perseverar até o final. É por isso que Jesus persevera por nós até o final. Mas, quando João diz, persevere, porque a vida, você terá sofrimento, observe o que João diz. Ele não diz, persevere por Jesus, faça por Ele. Ele não fala isso. Ele fala, persevere, olha comigo aí, perseverança em Jesus. Nós não perseveramos por Jesus, porque sozinhos nós não conseguimos ser fiéis. É perseverar em Jesus, tendo Jesus como base, a sua presença, o seu poder. Por que Jesus conseguiu perseverar até o final? Porque sobre ele estava o Espírito Santo de Deus. Por isso que quando Jesus vai ao céu, ele fala assim, olha, eu preciso voltar ao Pai, fiquem tranquilos, mas se reúnam aqui, não saiam daqui, até que sobre vocês recaia a pessoa de quem? Do Espírito Santo. Jesus quer dizer, para vocês continuarem a missão e poderem ser a igreja que precisam ser, vocês só conseguirão ser e fazer se sobre vocês estiver o poder que estava sobre mim. João, como eu falei no passado aqui, João não tem apenas uma vida admirável, ele tem uma vida que deve ser imitável. Temos que imitar a vida de João. Mas pastor, não é possível, eu não consigo ser fiel uma semana. O cara foi fiel até 80 anos, quase 80 anos de cristianismo João tinha. Se você perguntasse assim, João, me diga um dia que você renegou Jesus, e vai dizer assim, não me lembro. Me diga um dia, João, que você vendeu Jesus, eu falo assim, não me lembro, porque não existiu. Não havia perfeição em João. Mas como eu falei no ano passado, João era um cristão, um crente confiável, um crente firme. E o que estava sobre ele, está sobre nós. E é possível nós perseverarmos. Mas precisamos perseverar em Jesus. E quando perseveramos em Jesus, nós perseveramos com Ele. E perseverando com Ele, é possível perseverar como Ele perseverou. Se João conseguiu, você pode conseguir. Diga para o seu vizinho com amor, diga assim, ó, se João conseguiu, você pode conseguir. Diga assim, então persevere. Perseverança, irmão. João sabe o que está falando. Perseverança em Jesus. E João abre esse texto de forma maravilhosa, dizendo algo incrível para os seus irmãos na fé, das igrejas de Éfeso e as demais, hoje da Turquia moderna. Olha como João abre o versículo 9. Ele diz, eu, João, irmão e companheiro de vocês. Sabe, eu falava para o primeiro grupo de manhã, e quando você para pensar quem é João nesta época, João é simplesmente a maior autoridade espiritual do mundo nessa época. Que é isso, pastor? Dos 12 que andaram com Jesus, não existe mais ninguém aqui, só João. Daqueles que viram os milagres de Jesus, possivelmente, João é um dos últimos, não vou dizer o único, mas João foi chamado aos 20 e poucos anos. Tem quase 80 anos de vida cristã após ser chamado por Jesus para ser um apóstolo. Eu disse pela manhã e repito que João, nessa época aqui, ele era uma mistura de Billy Graham com o Papa Francisco vezes 1 milhão. Ele era a maior autoridade, não romana ou de reinado, era a maior autoridade espiritual que existia no mundo nesta época. E sabe o que ele diz para os irmãos das igrejas? Irmãos, quem sabe, quem nem conhece, ele fala assim, eu, João, eu sou irmão de vocês. Eu sofro como vocês. Eu sou o cara espiritual do mundo, mas nós somos irmãos. Como quem diz, o sofrimento de vocês, como igreja, é o meu sofrimento
porque eu sou a igreja. Se você ler 1ª, 2ª e 3ª carta de João, você vai ver como João escreve com uma ideia de família de Jesus. João é aquele que escreve 3 cartas de amor para mostrar um Deus Pai, um Jesus irmão mais velho, mostrar que nós somos irmãos, e João constantemente fala: amem uns aos outros, Deus é o Pai de vocês são amados por Jesus, amem uns aos outros. João é aquele líder que está acima de todos, mas se compara, está ao lado dos irmãos. É a imagem que João tem da igreja, da Trindade e da família de Jesus. Ele diz: eu sou irmão e parceiro de vocês no sofrimento, então perseverem. A segunda coisa, para nós tirarmos nesta noite, versículo 10, João vai dizer assim: eu estava no dia do Senhor, e achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Se a primeira coisa nós aprendemos aqui é persevera em Jesus, a segunda coisa é adora Jesus. Não importa o que você enfrenta, não importa o que você pensa, não importa a dúvida da sua mente, não importa o que está diante de você, João nos ensina a adorar Jesus. Ele vai dizer assim: olha, no dia do Senhor, desde a criação, quase uma lei, um mandamento sobre você adorar a Deus era o sábado. Jesus assim fez na criação, assim ensinou. O sábado era guardado como o dia do Senhor. Mas tido o dia da ressurreição, domingo pela manhã, onde Cristo se levanta da morte, a igreja então tem como a ressurreição o padrão, o dia para celebrar Jesus. Portanto, abre parênteses, como igreja, toda vez que nós nos reunirmos aqui, seja manhã ou noite, nós temos que trazer em memória que esta reunião tem como principal foco celebrar Jesus e a sua ressurreição. Fecha parênteses. É por isso que a igreja se reúne aos domingos, para lembrar que Cristo se levantou um domingo pela manhã. João diz, no dia do Senhor, quer dizer, em um domingo. Eu achei-me no Espírito. Eu confesso que eu procurei, estudei, pesquisei, não sabemos ao certo o que João fazia para se achar em Espírito. Ele não estava flutuando, sabe, ele não foi trasladado a um lugar. A melhor informação que nós temos é simples, que João estava um domingo pela manhã dizendo, eu estava cheio do Espírito Santo. Não sabemos o que ele fazia. Se ele estava cantando, se ele estava orando, se ele estava lendo textos sagrados, se ele estava escrevendo textos sagrados, se ele estava falando em línguas, ou talvez tudo junto. Mas João vai dizer, em um domingo, eu me achei cheio do Espírito Santo. O que ele fazia, que nós chamamos de adoração privada. E aqui eu quero entrar rapidamente para conversar com você sobre isso. Domingos, quartas-feiras, terças-feiras, oração, nós nos reunimos aqui por muitas vezes, nos encontramos para praticar o que chamamos de adoração pública. Nós cantamos juntos, lemos a palavra de Deus juntos, nós oramos juntos, sabe, nós fazemos tudo juntos. Mas João nos ensina que, mesmo quando nós não podemos estar aqui, ou não estamos aqui para oferecer a Deus adoração pública e coletiva, há necessidade de você praticar adoração privada. Que é você, além dos domingos pela manhã e à noite, aqui na Nova Vida, você em casa, segunda, terça, quarta, quinta, você fazer orações, ler textos sagrados, cantar louvores a Deus. A adoração privada é importantíssimo. Nós não podemos resumir a nossa adoração apenas a momentos coletivos e públicos. João está de forma privada. E por que ele está de forma privada adorando a Deus? Porque ele não pode. Ele gostaria, mas não pode estar com a igreja. João é aquele que está sofrendo. João está sofrendo espiritualmente, porque ele não pode servir a igreja com seus dons e talentos, ensinar e pregar. João está sofrendo, sozinho, exilado, emocionalmente, porque ele não pode estar com os irmãos cantando junto, abraçando os irmãos, ouvindo a palavra com os irmãos, orando com os irmãos. João está sofrendo de forma física, ele está todo queimado, tem dores, está velho. João está sofrendo financeiramente, os seus bens lhe foram tirados, ele foi arrancado da sua casa. João está sofrendo, sabe o que ele faz enquanto sofre? E não pode estar com a igreja?
Ele fala assim, pastor, mas aí é fácil, naquela época não tinha Facebook, naquela época não tinha Faustão, não tinha videocassetada, naquela época, pastor, não tinha programa de domingo. Se João tivesse, duvido que tivesse lá uma televisão com TV a cabo lá, e ele não estava lá vendo um seriado da Netflix, domingo de manhã. Não podemos julgar nem especular. Mas o que João nos ensina é que ele estava em domingo pela manhã, que não podia estar com os irmãos, ou à tarde, ou à noite, domingo, ele estava adorando a Deus. Então não só persevera em Jesus, mas adora Jesus. O interessante aqui é que João nos ensina que ele estava adorando, e quando adorava, enquanto lia a palavra, enquanto cantava, enquanto se lembrava dos irmãos na igreja, e orava por ele, diz que enquanto ele fazia isso, cheio do Espírito, o que aconteceu? Jesus apareceu para ele. Já imaginou? Você está em casa domingo, você não pode vir à igreja, está enfermo, sem dia da passagem, estudando para a prova, está com um problema, você ora, aí você lembra da gente aqui, aí você ora pela gente, você ora em casa e fala assim, Jesus, Jesus, aí você vê assim, oi, estou aqui, já pensou? E Jesus põe a mão no seu ombro. Eu nunca tive uma experiência como essa, física. Se você tiver, por favor, aonde você estiver, me ligue, eu vou me juntar a você e quero participar disso junto. Mas é incrível, é fantástico, é maravilhoso demais. Agora você aprenda aqui uma coisa nesta noite. João não está esperando Jesus aparecer para adorar. João não está esperando alguma coisa do seu sofrimento melhorar para adorar. João não está esperando um arrepio para começar a adorar. Vivemos hoje uma cultura, e muitas vezes nos é ensinado, e nos perguntamos assim, bom, mas eu tenho motivos para agradecer a Deus? Não tenho motivos. Olha a minha casa como é que está, minha conta bancária como é que está, minha saúde como é que está. As coisas continuam as mesmas, eu estou orando há tempos. Não tem motivo para adorar. Não espere você começar a perceber de que alguma coisa está para mudar, ou Jesus está para se manifestar, ou o Espírito Santo está para te preencher, para você começar a adorar. É o inverso, meu amigo, é o contrário. É no sofrimento que você está perseverando que você começa a orar, a cantar, a adorar, e experimente. E é aí que o Espírito Santo começa a te preencher e te encher, e você começa a perceber que as coisas estão começando a acontecer. Se olharmos para a Bíblia, temos em Abacuque, temos em Romanos, e eu falei pela manhã, temos o texto lá maravilhoso que abriu os olhos de Martinho Lutero, quando ele leu em Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé. A Bíblia vai dizer que nós não somos aqueles que retrocedem, nem nos guiamos por vista, mas pela fé. É tudo pela fé. É você ter fé que Jesus está vendo tudo o que você está enfrentando. É você ter fé que Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pela fé você canta, pela fé você adora, pela fé você lê a Bíblia, pela fé você vem às reuniões, independente de como esteja o seu sofrimento, é pela fé. E enquanto você faz isso, Jesus vai operando. Enquanto você faz isso, o Espírito Santo vai te preenchendo. Sabe, João está sofrendo e cantando, e lá está Jesus. Primeira coisa, persevera em Jesus. Segunda coisa, adora Jesus. Terceira coisa, versículo 11 de Apocalipse 1 vai dizer assim: esse que apareceu a mim, essa voz de trombeta que dizia, versículo 11, escreva num livro, João, o que você vê, e envie essas 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Éfeso falaremos no domingo que vem. Mas observe aqui, João está em uma temporada muito difícil. João está sofrendo. E o que Jesus manda ele fazer é: escreva uma carta, sirva a igreja, pastoreie a igreja. A primeira coisa que aprendemos aqui é persevera em Jesus, a segunda, adora Jesus, a terceira é sirva a igreja. Apocalipse sobre Jesus e a sua igreja. A igreja que está aqui
e a igreja do futuro, quando estivermos com ele face a face e vier buscar para a sua igreja. Jesus chega para João, uma temporada muito difícil, sofrendo, queimaduras por todo o corpo, sem dormir, dor nos ossos. Jesus aparece para ele e esperávamos que Jesus aparecesse, sentasse com ele e falasse assim: João, cara, o que você está enfrentando? João, como está se sentindo? E ele diria: João, o que posso fazer para você se sentir um pouco melhor amanhã, João? E ele diria: João, acabei de ouvir essa oração e aqui, trouxe uma pomada para queimadura, João, trouxe para você. Mas não é o que Jesus faz. E na cultura de hoje, que nós temos essa ideia de um Jesus terapêutico, que nós sentamos no seu divã e falamos: Jesus, eu gostaria que o Senhor fizesse isso, mudasse isso. Está anotando? Sim, estou anotando tudo direitinho. Então, e aí, Jesus, toma aqui uma receita, compra esse remédio, faça essa oração, toma esse patuá, compra isso, vende aquilo, e a sua vida será muito melhor. É uma ideia de um evangelho que temos hoje, mas não é isso que acontece com João. Ou, biblicamente, não está correto esse pensamento, essa ideia de um Jesus terapêutico. Jesus chega e fala assim: João, eu quero que você sirva a igreja. É como quem diz: João, os seus outros apóstolos já se foram, martirizados. Eu já os recolhi, já terminaram a sua missão. Mas preservei você até aqui, João, por um motivo. E não foi te dar uma pomada para curar a sua queimadura. É para você servir, amar e escrever a igreja, a pessoas que eu amo. Servir a igreja. Jesus diz assim a João: João, eu sei como você está. João, eu sei que você sabe como você está. Mas agora, João, você sabe como as igrejas estão? Ele diria: não. O convite de Jesus é: João, olha para as igrejas, João. Olha onde estão acertando, olha onde estão errando e sirva a eles com o seu dom, com o seu talento. Eu te preservei para você servi-los até aqui. Sirva, escreva, pastoreie, faça isso. Eu quero te fazer algumas perguntas nesta noite. Deixa eu perguntar algumas coisas. Você sabe, João, Jesus perguntou assim: João, você sabe como está a igreja de Éfeso? Não, Senhor. De Laodiceia? Tiatira? De Sardes? Então quero que você olhe para elas. Jesus pega o foco de João, que é o seu sofrimento, sua velhice. Será que eu vou sair daqui um dia? Será que eu vou voltar para a igreja um dia? Será que eu vou morrer aqui? Será que amanhã eu vou dormir melhor do que hoje? Jesus pega o foco de João e redireciona, sabe para onde? Para a igreja. Algumas perguntas para você nesta noite é: você sabe como a Nova Vida SC está? Você tem se preocupado e prestado atenção nesta igreja? Você tem orado por esta igreja? Tem se preocupado com esta igreja? Você sabe se a obra está terminando, se não está, se temos dinheiro para a obra, se não temos? Você sabe se como os irmãos que congregam conosco estão? Você sabe e tem se preocupado e orado se temos conseguido pagar as contas, se nós temos conseguido avançar naquilo que Deus coloca diante de nós como igreja? Sabe, o que Deus espera é que nós sirvamos a igreja, que nós nos preocupemos com a igreja. Esse é o modelo de Jesus a João. Dizer assim: olha, você está sofrendo? Estou, Senhor. Então olhe para a igreja, João, porque lá há muitas outras pessoas que eu também amo e estão sofrendo. E eu preciso que você olhe para fora de si e que você sirva essas pessoas. Sabe, irmãos, quando nós temos uma compreensão correta de Jesus, o nosso foco muda. Jesus não aparece para João com uma pomada para queimadura na mão. Mas João vai dizer que Jesus aparece para ele em toda a sua glória. Depois lê versículo 12, 13, 14, João vai dizer: e aquele que apareceu para mim, aquele que apareceu, olha, os seus pés eram como bronze polido, os seus cabelos brancos, mas brancos como a neve, na sua boca saiu uma espada de 2 gumes, o seu peito, na sua cintura. Jesus apareceu a João em toda a sua glória, para dizer: sirva a minha igreja. Sabe, às vezes,
nós não precisamos que Jesus venha para fazer o que a gente quer ou precisa. Às vezes, o que a gente precisa é que Jesus venha e nos revele quem Ele é de fato. Que Ele é Criador, que Ele é Senhor, que Ele é poderoso, que Ele é soberano, que Ele é Rei dos reis. Sabe, que está tudo sobre o domínio, sobre o controle dEle. E quando nós temos esta revelação da glória de Jesus, sabe o que acontece? Nós somos inspirados a perseverar. Nós somos inspirados a adorar. Quando nós temos apenas uma imagem de um Jesus garçom, um terapeuta, que vem para nos servir com nossos desejos, porque estamos sofrendo, sim, irmãos, Deus cura, Deus opera milagres, Deus liberta, Deus sara a queimadura, Deus cura câncer, Deus cura doença, Deus pode fazer essas coisas. Mas Jesus morreu e sofreu e padeceu por um povo, por uma família, pela sua noiva e pela sua igreja. Ele vem em sua glória dizendo assim: João, eu sei que você está sofrendo por mim, João, eu vejo que você persevera, mas João, olhe para a igreja e sirva a igreja, João. Jesus, Ele ama a igreja e chama João ao modelo de amar Jesus e servir a igreja. Então, irmão, a partir de hoje, se preocupe mais com a nova vida. Ore pela nova vida. Pergunte sobre a nova vida. Trabalhe e sirva aos irmãos da nova vida. O Apocalipse nos mostra que é sobre Jesus e a sua igreja. Mas eu sei que hoje aqui, possivelmente, nós temos dois grupos de pessoas. E, portanto, deve haver um equilíbrio na nossa vida cristã de Jesus e a igreja. Amar Jesus e servir a igreja. Tem pessoas que servem a igreja. Pode ser você nessa noite faz parte desse grupo, que serve pessoas, que ama pessoas, que abraça pessoas, que dá aula para pessoas, que é pessoas e serve pessoas na igreja, mas tem um problema. Você serve e ama a igreja, mas você não tem tempo para adorar, servir e amar Jesus Cristo. É muito serviço a pessoas e pouco senhorio de Jesus. Há pessoas que aqui em muitas igrejas amam servir pessoas, mas não gastam tempo nas reuniões, no auditório, nos grupos pequenos, em se unir com os irmãos para ouvir de Jesus, para ler sobre Jesus, para orar a Jesus. Então, cuidado, porque você pode viver uma vida de ativismo só de servir, amar, abraçar, cantar, tocar, dar aula, receber, fazer lanche, fazer aquilo e tal, e isso não completa o que deve ser a igreja em seu coração. É servir a igreja, amar a igreja e amar e adorar Jesus. Mas também tem outro grupo de pessoas, que pode ser que você faça parte esta noite, que é tudo sobre Jesus. Ele canta para Jesus, ele ora para Jesus, ele lê sobre Jesus, faz teologia sobre Jesus, compra livros sobre Jesus, mas não serve a ninguém, não ama ninguém, não abraça ninguém, não ajuda ninguém, não serve a igreja. Qual grupo você faz parte? Daqueles que vêm às reuniões, que é tudo sobre Jesus, mas não serve a igreja? Ou daqueles que têm servido a igreja, mas têm pouco tempo de comunhão com os irmãos aqui? E esse é um problema que não restringe só esse povo aqui. Eu converso com muitos pastores, e esses dois grupos são grandes em todas as igrejas. Pessoas que lotam os auditórios, mas não servem a igreja. Amam a Jesus, mas não aprenderam que nós devemos amar Jesus e amar o que Ele ama. O que Ele ama, pastor? A igreja. Servir a Jesus servindo ao que Ele ama. O que Ele ama servir? A igreja. Por que Ele morreu? Pela igreja. Então, se encontre nesta noite e perceba. E ore: Deus, eu preciso servir mais a sua igreja. Eu preciso, Deus, colocar um pouco mais a minha mão no arado para poder servir as pessoas. Seja com um abraço na recepção ou dando aula para alguém. Alguém vai dizer assim: Senhor, eu tenho servido muito, mas não tenho tido tempo de qualidade de comunhão com a tua igreja aos domingos. Tem irmãos que vêm e servem domingo, mas nunca sentam aqui para ouvir a palavra. E isso é um problema. Eu sou seu pastor e posso falar sobre isso, que eu estou aqui há 30 anos. Então amar é tudo sobre Jesus e servir a igreja. E olha o texto, versículo 20,
que é um texto explicativo, que João vai... o texto é autoexplicativo, começava essa manhã com minha irmã, que fala assim, pastor, mas Apocalipse é complicado, o que quer dizer esses símbolos, se aquela espada, aquele cabelo? Eu falei, irmã, tem alguns símbolos que não tem que ser explicados, são símbolos, e outros são autoexplicativos, esse é um exemplo. Por exemplo, cabelo branco como a neve, qual o mistério aí? Nenhum, é autoexplicativo, cabelo branco como a neve é a referência que é branco, acabou o assunto. Esse texto, quando João vai dizer assim, João diz assim, eu vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros de ouro, tinha um como filho do homem, e na sua mão tinha 7 estrelas. Versículo 20, o texto autoexplicativo. No final, Jesus vai dizer assim a João, este é o mistério, João, das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros, As 7 estrelas, João, são os anjos das 7 igrejas. O que Jesus diz para João é, eu tenho anjos para a minha igreja. Nós aqui cremos no reino espiritual. Nós aqui cremos, como Paulo diz, que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Nós aqui cremos que é um reino espiritual que nós não vemos, mas que existe, de anjos e demônios. O que Jesus diz para João é, as 7 estrelas que você viu, João, são os anjos das 7 igrejas. Eu tenho anjos para as minhas igrejas. E esse anjo não é o pastor Sandro. São anjos espirituais, também criados. Não são Deus, nós não os adoramos. Mas são anjos que Deus tem para a sua igreja. São anjos que têm protegido, guardado a igreja de Jesus em todo o mundo. Até mesmo aquelas igrejas que se reúnem clandestinamente. Aquelas igrejas em países perseguidos que se reúnem escondidas em cavernas em casas. Jesus diz, João, eu amo a minha igreja e eu tenho anjos que vão guardar a minha igreja. Mas o pastor se perguntaria, por que acontecem alguns escândalos, algumas rachaduras na igreja, acontecem algumas coisas incríveis na igreja, algumas coisas trágicas na igreja? A igreja ainda tem falhas. A igreja ainda é falível. Mas ainda assim Deus tem anjos que têm guardado a sua igreja. O próprio Jesus disse que nos últimos dias seria inevitável que alguns escândalos, que algumas coisas acontecessem para provar que o tempo está chegando. E o tempo está chegando. Jesus Cristo está voltando. Ele ama a sua igreja. Ele diz, olha, eu tenho anjos para guardar a minha igreja. E continua. E os 7 candelabros de ouro, que ele diz? Os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. Jesus diz para João que cada candelabro representa uma igreja. Candelabro, ele é uma lâmpada da antiguidade. Uma lâmpada que ficava acesa por conta de velas de cera ou algum tipo de azeite, ou algum tipo de óleo. Jesus está dizendo que o papel da igreja é iluminar, é trazer luz ao mundo. O papel da igreja não é fazer coisas. Sim, temos eventos, temos coisas acontecendo, mas o papel fundamental da igreja não é fazer coisas. É mostrar Jesus no mundo. É mostrar uma luz, vale dizer que não é própria. A luz não é nossa. Nós somos espelhos que refletem a glória, o poder do nome de Jesus. Como a igreja faz isso? Como nós lançamos luz na escuridão que é o mundo? É sendo e fazendo o que Jesus é e faz. Bom, se Jesus é amor, então como igreja, vamos amar. Bom, se Jesus é justo, então como igreja, dentro e fora, vamos ser justos. Se Jesus é generoso, então dentro e fora vamos ser generosos. Se Jesus serve as pessoas, servir as pessoas como igreja, nós vamos servir as pessoas. O candelabro representa o papel da igreja no mundo, iluminar, brilhar uma luz não própria. Aí olha comigo o versículo 12, 13. João vai dizer que esses 7 candelabros que ele vê é de um material especial, o material é de ouro. São 7 candelabros que eu vi de ouro. Ouro que representa algo de muito valor, de muita importância. A igreja tem valor para Jesus. Jesus tem os seus olhos postos na igreja, no seu povo, na sua família. E o texto continua dizendo assim, em versículo 13. E entre os candelabros eu vi alguém
semelhante a um filho do homem, lembrando a visão de Daniel, com uma veste que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Quem João viu no meio dos 7 candelabros, que são as 7 igrejas, eu vi Jesus no meio das igrejas. Você quer ver Jesus? Quer aprender sobre Jesus? Quer conhecer Jesus? Quer ter comunhão com Jesus? E pergunta assim, pastor, aonde Jesus está? O texto autoexplicativo diz para a gente assim, Jesus está na sua igreja. Diga sempre para o seu vizinho, Jesus está na sua igreja. Eu vi no meio das igrejas um como filho do homem. Jesus pode ser encontrado na igreja, que não se resume, se reduz a esta igreja, a esta comunidade, mas no meio do seu povo. Se você olhar para alguém e falar assim, essa pessoa precisa de Jesus. Esse meu parente precisa se encontrar com Jesus. Sabe qual é um bom lugar para você levar ele? Na igreja. Eu separei duas vertentes que eu chamo espiritualistas, onde as pessoas querem encontrar Jesus. A primeira é o panteísmo, que é muito como hoje o panteísmo naturalista. Não é uma religião, é uma espiritualidade, que diz que você pode encontrar Deus na criação. Então é assim, você pega, bota a mochila, bota água, comida, vai para o mato, e o contato com a natureza, o contato com o riacho, os pássaros, você vai encontrar Deus. O Salmo 19 vai dizer que a natureza e a criação, o firmamento, proclamam as obras de Deus e anunciam que houve um Criador. Mas Deus não é encontrado na criação. A criação demonstra o seu Criador. E o panteísmo vai dizer assim, em contato com a natureza e com as coisas, você vai encontrar Jesus. Uma outra ideia espiritualista é o que chamamos de yoga ou meditação. Se você faz como relaxamento, nenhum problema. O problema é que os orientais, têm uma ideia que é o seguinte, o yoga ensina o seguinte, olha, todo mundo tem uma centelha de Deus dentro de si. E quanto mais você meditar e você entrar dentro de você, você se interiorizar, você vai encontrar o nirvana, você vai encontrar Deus. Então um diz, você vai encontrar Jesus ou encontrar Deus na natureza, e outro diz, você vai encontrar Deus dentro de você. Procure. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus não pode ser encontrado, ele é revelado, ele é mostrado, é anunciado. Ele não é encontrado em um lago, não é encontrado dentro de um homem pecador. Jesus é encontrado e está na sua igreja. Um bom lugar para você levar pessoas para encontrar Jesus é na igreja. Deixar que o Espírito Santo faça a obra no coração desta pessoa. Eu vi 7 candelabros de ouro, algo de valor, e lá estava Jesus no meio deles. Jesus está no meio de uma igreja que ainda é imperfeita, e por isso Jesus pede que João escreva a essas igrejas. Sabe, vemos um tempo hoje, não posso deixar de passar por isso, uma moda hoje. A moda hoje é se opor à igreja, se rebelar contra a igreja, criticar a igreja, abandonar a igreja, ou usar a igreja para outros fins, seja políticos, comerciais, financeiros. A igreja de Cristo não é perfeita, mas adivinha, é a igreja dele que ele ama. Foi por ela que ele morreu. E o plano de Cristo para o mundo, adivinha, não é através do governo Bolsonaro. Não se engane. O projeto, o plano de Cristo para o mundo não é através de um presidente, ou de um governador, ou de um político. O plano de Deus para o mundo é através, diga-se comigo, da igreja. Parece loucura, mas é por ela que ele morreu.
E é ela que ele diz que vai usar no Apocalipse para trazer a sua luz ao mundo de escuridão. E temos hoje esse modismo de se opor e criticar, e se renegar e se rebelar contra a igreja. Sabe, isso é muito fácil. Porque nós lemos domingo passado, Apocalipse de 1 a 8, que João vai dizer que o Apocalipse é para o servo de Jesus. E escute-me aqui, a Bíblia é para o servo de Jesus. Eu posso escandalizar, você pode não concordar, mas a Bíblia não é para quem não crê em Jesus. Para quem não crê em Jesus, a Bíblia é só um livro de história. A Bíblia é para o servo de Jesus, quem crê nisso aqui. Não tente nunca você empurrar a Bíblia goela abaixo de um ateu, ele não vai acreditar. A Bíblia foi escrita para nutrir, para edificar, para fortalecer em perseverança o servo de Jesus, enquanto estamos aqui. E João vai dizer em Apocalipse, que Apocalipse também foi escrito para o servo de Jesus. Lê em casa, lemos domingo passado, para os servos. Por que eu digo isso? Porque é uma diferença gigantesca entre ser crítico da igreja e servo da igreja de Jesus. O crítico e o servo sabem as mesmas coisas, mas agem completamente diferente. O crítico e o servo têm as mesmas notícias, mas agem diferente. O crítico pega o que ele sabe da igreja e fala assim: eu vou criticar isso, eu vou publicar isso, eu vou me opor a isso, aí eu vou zombar disso. Já o servo não. O servo sabe a mesma coisa e ele fala: eu vou orar por isso, eu vou ajudar nisso, eu vou colocar a mão nisso, eu vou ajudar a mudar isso aqui. Você percebe? Há uma diferença grande de ser crítico e servo, porque defeitos na igreja nós sempre teremos. E nessa igreja, o defeito começa aqui em cima, comigo, porque eu sou imperfeito. Eu tenho muitos defeitos. Eu constantemente oro a Deus para que me ajude com os meus defeitos, com as minhas lutas, tentações, dúvidas, algumas vezes falta de fé, sabe? Mas o tempo todo eu encontro o meu fortalecimento sobre Jesus e a igreja. É por isso que eu estou ainda aqui ensinando, encontro na palavra de Deus que me alimenta. 30 anos, problemas, dificuldades, críticas. Mas eu aprendi e entendi que mesmo em imperfeição, o plano de Deus para o mundo é através da igreja. Porque Ele morreu por ela. Ele ama ela, as pessoas que estão nela, e vai voltar um dia para buscar ela. Temos que orar pelos governantes, temos que apoiar os governantes, temos que votar bem, mas Jesus escolheu a igreja para usar neste mundo. E por último, você quem sabe hoje diria assim: pastor, ao ouvir esse sermão eu confesso que eu não tenho perseverado como deveria. Ou eu não tenho adorado a Cristo com os meus sofrimentos como deveria. Ou eu não tenho servido a igreja como deveria. E muitas vezes não fazemos tais coisas porque nós temos medo. É sobre isso que quero falar no final desse sermão. Eu perguntaria: de que você tem medo? Porque se você parar para pensar, você pode achar algum medo dentro de você, e você vai achar. Sabe, eu tenho medo de ter conflitos, pastor. Eu não sirvo aos irmãos e à igreja, que eu não quero problema para a minha vida. Não quero ter conflito, já basta os meus próprios. Pastor, eu tenho medo de fracassar. Tenho medo de perseverar e fracassar, eu tenho medo de adorar a Deus e fracassar, eu tenho medo de servir a igreja e fracassar, eu tenho medo de não corresponder à expectativa sobre mim. Não, eu tenho medo de sofrer. Eu não sirvo a igreja porque eu tenho medo de ser magoado, de ser sofrido. Outros podem dizer assim: pastor, eu não sirvo a igreja, eu não tenho amado a igreja como deveria, não me dou, não participo, não sou generoso também financeiramente, porque eu tenho medo de ficar pobre. Eu tenho medo, pastor, de dar uma oferta hoje, quem sabe participar com os irmãos, e amanhã não conseguir trabalhar, e no mês que vem não conseguir pagar uma conta. É medo. Nós temos muitos medos. E é por isso que a Bíblia é escrita para nós, para tratar com os nossos medos. Agora, se você teme qualquer uma dessas coisas, você não pode simultaneamente temer a Deus. Porque ou nós tememos a Deus e confiamos nele, ou nós tememos as outras coisas. Então eu quero dizer para você nesta noite que um pensamento, que o medo, de certa forma, é um pecado. Mas que é isso, pastor? É impossível não sentir medo. É verdade, o medo chega. O medo do desemprego,
o medo do casamento falido, o medo da enfermidade. O medo chega. O problema não é o medo chegar, o problema é você abraçar o medo e fazer dele o seu Salvador e o Senhor da sua vida. Esse é o problema. Portanto, o medo, quando nós abraçamos ele, é pecado. Porque o medo nos leva a pelo menos 4 coisas. Primeiro, o medo é uma tentativa de soberania. Sabe o que o medo faz com você? Faz você dizer assim, olha, eu vejo o futuro, eu já sei o que vai acontecer e estou com medo. Não, você não sabe o que vai acontecer, você não é soberano. Você não sabe se amanhã vai chover, se não vai, se amanhã vai acontecer alguma coisa, se o dólar vai cair, se o ouro vai subir, você não sabe. O medo nos dá uma ideia de soberania que nós não temos, e isso é pecado. Já vejo o futuro, já sei o que vai acontecer, estou com medo e não vou tomar essa iniciativa. Você está pecando. A segunda coisa que o medo faz é que nos dá uma visão de um futuro sem Deus. Ah, mas se eu chegar lá e Deus não operar? E se eu colocar o pé nesse mar e Deus não abrir? E se Deus não me ajudar? O medo dá para você um futuro sem Deus. Medo, pecado. A terceira coisa, o medo nos transforma em falsos profetas. Ah, já estou até vendo o que vai acontecer e vai ser horrível. Ah, você agora vê o futuro? É mãe de Ná? Você não sabe do futuro. O medo faz de você um falso profeta. Anuncia coisas que não vão acontecer. Ou possivelmente não aconteça. Isso é pecado. E quarto, último, o medo prega para você um falso evangelho. Prega para você o evangelho que diz assim, olha, se você se envolver com isso, seu casamento vai acabar. Se você servir a igreja, se você doar generosamente, se você amar Jesus, se você perseverar, você vai acabar solteiro. É um falso evangelho pregado a si mesmo. E todo falso evangelho merece um falso salvador. Perceba só, sempre que um falso evangelho lhe é entregue, um falso salvador vem junto de brinde. Um falso evangelho diz para você que Deus não está no futuro com você, que Deus não está cuidando de você, que as coisas não vão acabar do jeito que você gostaria. Aí para isso você prega para si um falso evangelho e tem para você agora falso salvador. Você diz, não, eu preciso controlar a minha vida. Eu preciso controlar o meu dinheiro, senão vou ficar pobre. Eu preciso me automedicar, porque senão vou ficar doente. Você é o seu próprio salvador. Observe que geralmente os falsos evangelhos vêm com falso salvador. Uma falsa mensagem dá para você uma coisa para você se agarrar para te salvar. Medo. Medo que é colocado no lugar de Jesus. Quem sabe você hoje não está servindo a igreja como poderia, porque tem medo de algumas coisas. Não está doando, dizimando e ofertando, porque tem medo de ficar pobre, tem medo de ficar sem dinheiro, e o medo passa a ser o seu Salvador, o seu Deus, o seu guia, e isso é pecado. Medo de se doar como João se doou toda a sua vida. É por isso, irmãos, que nós temos a palavra de Deus. Olhamos a palavra de Deus, um dos principais comandos da palavra de Deus é: não tenha medo, não tema. Eu pesquisei e são 150 vezes que Deus fala na Bíblia para alguém: não tenha medo. Deus, 150 vezes. E às vezes a palavra não tenha medo pode parecer uma bronca, algo aborrecido. Por exemplo, eu tenho minha filha menor de 8 anos de idade, e teve uma fase agora, até um ano atrás, ou alguns meses atrás, que ela tinha pavor de cachorro. Isso me consumia. Daquele tamanho, com medo de cachorro. E não era cachorrão, não é pitbull, não, cachorrinho mesmo. E eu falava: filho, cachorrinho. Ela corria, agarrava aqui na minha perna e ficava falando: minha filha, um cachorrinho. Tenho medo. Eu falei: não, toma vergonha nessa cara, é só um cachorro. Olha o seu tamanho, tamanho do cachorro. Eu tenho medo. Não, para com isso, não tenha medo. Bota a mão no cachorro. Isso era a mão dela assim, bota a mão. Ela não vai colocar, ela, para de bobeira, não tenha medo, sabe? Às vezes o não tenha medo parece uma palavra aborrecida, uma bronca. Mas agora, o não tenha medo a se receber, quando ele vem acompanhado de uma outra ação,
ele não vem com uma ordem aborrecida. Ele vem com um conselho de sabedoria e amor. É quando você fala assim: não, minha filha, coloca a mão no cachorro, eu vou colocar com você, eu vou estar do seu lado, ele não vai te morder. É quando você pega o seu filho, que vai a primeira vez no colégio, com 12 anos de idade, e você leva na porta do colégio, ele agarra o seu pescoço com todas as forças do mundo, e não quer ficar no colégio de jeito nenhum. Não, papai, ele chora, não, papai, não, papai. Uma coisa que me frustrou a minha paternidade foi o primeiro dia de aula de Manuela. Eu levei esperando esse momento. Dela agarrar em mim e falar: papai, eu te amo, não me deixa. E eu ficar orgulhoso. Botei ela no chão, ela: tchau, papai. Eu falei: como assim? Vai de boa? Tchau, papai. Vem buscar 5 horas? Eu falei: vem te buscar 5 horas. Eu fiquei completamente frustrado, querendo tirar uma onda dos professores. Está vendo assim? Minha filha é agarrada comigo. Mas quando o seu filho te agarra no pescoço, aqui no colégio fazemos isso, deixamos os pais ficarem aqui nas primeiras semanas, durante um tempo. Porque fala assim: vai lá, filho, pode entrar na sala, papai vai ficar aqui com você. Quando você sair, papai vai estar aqui. Eu vou com você, não tenha medo. É isso que Deus fala o tempo todo para as pessoas. Não tenha medo, sabe por quê? Eu vou estar com você. Não tenha medo, eu estou contigo. E dos 150 exemplos, eu separei alguns. Telão, vamos correr por causa da hora. O primeiro deles é em João. João vai dizer assim: eu ouvi uma voz. Quando eu olhei, vai dizer, era um como filho do homem, no meio dos 7 candelabros de ouro. Aí assim, ele colocou a mão no meu ombro, imagina a cena. E disse assim: não tenha medo, João. Sabe o que é isso? Eu estou aqui. Não tenha medo. Eu estou com você. Desde Gênesis, Abraão estava com medo. Gênesis 15, versículo 1. Deus apareceu a Abraão e falou assim: Abraão, não tenha medo. Eu sou o seu escudo, como quem diz, eu te protejo, eu estou com você. Da mesma forma, o seu filho Isaque, quando temeu, em Gênesis 26, 24, disse Deus: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você. O seu filho Jacó estava temendo, Gênesis 28, 15, disse Deus para Jacó: eu estou com você e eu vou cuidar de você, não tenha medo. Moisés com medo, guiando o povo no Egito, no deserto, Êxodo 33, 14, respondeu o Senhor: eu mesmo, Moisés, vou acompanhar você, não tenha medo, eu vou estar com você. Elias em batalha, 2 Reis 1, 15, o anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Salmo 23, 4, muito conhecido, o salmista escreveu assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. O rei Josafá sofrendo, pregamos aqui há 3 semanas, 2 Crônicas 20, 17, a batalha que te escolhe. E o Senhor assim a Josafá: não tenha medo, não desanime. Final do versículo: e o Senhor estará com vocês. Através do profeta Israel, Deus dá um recado ao seu povo de Israel, chamando eles de verme de Jacó. Isaías 41, 14. Não tenha medo, ó verme de Jacó. Olha, verme é um serzinho que tem que ter medo, qualquer um pisa. Ó povo de Israel, pois eu mesmo os ajudarei, declara o Senhor. Jeremias, o profeta que estava com medo, Jeremias 1:8, não tenha medo dele, Jeremias, pois eu estou com você para protegê-lo. Daniel, com os seus medos, Daniel 10:12, disse Deus: não tenha medo, Daniel, eu vim, ou seja, eu estou aqui. Não tenha medo, mão no ombro. Profeta Ageu 12, versículo 4 e 5. Por 3 vezes, por causa do medo, Deus falou um recado ao povo: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, 3 vezes. Ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, então não tenham medo. Última palavra de Jesus antes de ir aos céus, Mateus 28, 20. E eu estarei sempre com vocês. Como quem diz, não tenha medo.
Sabe, é como se hoje, mesmo que não fisicamente como João, mas é como se hoje o Jesus da igreja, o Senhor da igreja, que está na igreja e ama a sua igreja, colocasse a mão nos seus ombros e perguntasse: por que você não está perseverando? Não tenha medo, eu estou com você. Olha, por que você não está adorando diante dos seus sofrimentos? Não tenha medo. Por que você não está servindo a minha igreja? Por que você não está engajado em servir pessoas, em amar pessoas, em trabalhar pelas pessoas? É algum medo? Não tenha medo, eu estou com você. Persevere em Jesus, adore a Jesus, sirva a Jesus e não tenha medo. Não tenha medo de servir e amar, não tenha medo de dizimar, ofertar, não tenha medo de trabalhar, não tenha medo de adorar, não tenha medo de perseverar. Jesus está no meio da sua igreja. Jesus ama e guarda a sua igreja. Jesus tem os seus anjos para guardar e proteger a sua igreja. Você é a igreja de Cristo? Sim ou não? Levante a mão comigo. Você é a igreja do Senhor? Somos individualmente a igreja do Senhor. Somos o templo do Senhor. Mas coletivamente somos o povo de Jesus. Somos a família de Jesus. Como disse aqui domingo passado, nós vamos passar desta vida, vamos morrer um a um. Nós vamos morrer individualmente. Mas ninguém vai se levantar individualmente. Todos nós vamos nos levantar da morte coletivamente. Jesus não virá para buscar você ou eu. Ele virá para levantar e buscar a sua igreja. Ele convida você hoje a amar a igreja, servir a igreja, se preocupar com a igreja, orar pela igreja, perguntar sobre a igreja. Você sofre hoje, primeira coisa é saber, Deus sabe o seu sofrimento. Deus te acompanha na sua vida como acompanhou a de João. Tanto sabia que João estava lá orando domingo pela manhã sozinho, e Deus foi o encontro dele. Ele disse: João, eu sei só por minha causa, isso é admirável. Mas João, a vida não se resume a você. Eu não morri só por você. Eu morri pela minha igreja, pessoas que precisam, João, do seu serviço. Então sirva. Então ajude. Escreva essas cartas. Eu termino para nós orarmos, para concluir. O que está impedindo você de obedecer a Jesus? O que tem impedido você de obedecer a Jesus e servir a igreja? O que tem impedido você de perseverar em Jesus, adorar a Jesus, servir a igreja? O que quer que tenha impedido ou esteja segurando a você é medo. E você precisa saber que Jesus hoje vem para você e diz: não tenha medo, eu estou com você. Pessoas que outrora serviram a igreja não mais servem, por medo de alguma coisa, quem sabe, que já aconteceu. Não tenha medo, persevere, continue cantando, adorando, lendo, orando. Continue servindo. Se não serve, comece a servir. E é quando você serve, quando você ama, quando você ora, quando você canta, é que as coisas acontecem. É que o Espírito de Deus te visita, te enche. É quando Jesus aparece. É quando Ele muda as coisas. Sabe, e a mão no ombro. Eu quero terminar dizendo que Jesus nunca nos prometeu que as coisas seriam fáceis. Jesus nunca nos disse que as coisas seriam melhores ainda aqui neste mundo. Que chegaria um tempo que você não ficaria mais doente, não pegaria mais resfriado, não correria mais risco de ficar desempregado. Ele nunca nos prometeu isso. Sabe o que Ele prometeu? Deus prometeu que se nós estivéssemos perseverando nele, que tudo ia ficar bem. Diga sempre ao seu vizinho: vai ficar tudo bem. Pastor, estou sofrendo muito. Sabe o que Jesus diz? Ele não te garante que você nunca mais vai sofrer. Ele te garante vai ficar tudo bem. Eu estou cuidando de você. Pastor, estou desempregado. Ele não garante que você vai arrumar emprego e nunca mais será demitido. O que ele te garante empregado ou desempregado, não tenha medo. Eu estou com você. Vai ficar tudo bem. No poder do nome de Jesus, até que nós o vejamos face a face.
Eu quero terminar dizendo que nós ainda não estamos livres da tribulação, mas nós somos em Jesus a prova de tribulação. Você consegue entender isso? Nós não somos livres de tribulação, ainda não, mas somos a prova de tribulação. Por exemplo, aquela ciclovia que o prefeito construiu no Rio de Janeiro, ela não está livre da onda do mar, e também foi constatada que não é a prova de ondas do mar. Mas em Jesus, nós não estamos livres dos sofrimentos, dos embates, das ondas. Mas em Jesus, nós somos a prova das ondas. Em Jesus, esse sofrimento não nos derrubam, não encerram um ponto da nossa vida. Essas lutas não acabam com a gente. Essas lutas, por mais que traga a você algum medo, alguma dúvida, creia que nós não estamos imunes a isso. Mas nós em Jesus somos a prova disso. O sofrimento vai bater, a dificuldade vai chegar, e Jesus hoje diz: você está sofrendo, você sabe, eu também sei, mas eu quero que você olhe para fora de si, e você sirva, e você ame, e você adore, e você persevere. Não tenha medo, vai ficar tudo bem, eu estou contigo. Que você entrou aqui e disse assim: Deus, o meu casamento, Senhor, Senhor, os meus filhos, Deus, a minha saúde, Deus, o meu sofrimento. Sabe, João, ele tem quase 80 anos de vida cristã, tem quase 100 anos de idade, está queimado, sozinho, exilado, mas ele não está ali duvidando, ele não está ali renegando a sua fé, ele não está ali criticando a igreja, ele está adorando, está perseverando, está orando pela igreja, está cantando a Jesus. E é assim que é a vida cristã. Diante dos embates, nós cantamos, adoramos, amamos, servimos, e vai ficar tudo bem. Até o dia em que nós o veremos face a face como Ele é. Até o dia que o Rei exaltado e em glória, não mais o Jesus crucificado, marginalizado, não mais o Jesus sofrido, mas agora um Jesus no alto trono, sentado, exaltado, os anjos, querubins, serafins, os 24 anciãos diante do trono, declaram, o Apocalipse diz que uma multidão com um mar de vida está diante dele, povos, todas as línguas, tribos e nações, a sua igreja reunida para dizer: santo, santo, exaltado é o Senhor. Até que chega aquele dia, vai ficar tudo bem. Não pare a sua mão, não pare o seu serviço, não pare a sua adoração, não pare o seu amor, não pare a sua vida. Vai ficar tudo bem. Não tenha medo, diz o Senhor Deus: eu estou contigo. Vamos orar, fique em pé comigo nesta noite. Aonde você se encontra naquilo que você ouviu da palavra de Deus nesta noite? É você alguém que tem vivido a vida que é tudo sobre Jesus, fiel à palavra, mas não tem servido a igreja? Não tem amado o que Ele ama, servido ao que Ele serve, doado ao que Ele se doou? Ou você é aquele que tem servido, sabe, afinco, mas não tem tido tempos de qualidade diante do Senhor, em comunhão com Ele e com a própria igreja? Qual o medo que te impede de você servir a igreja? De você se doar à igreja fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, na sua agenda, com o seu dinheiro, com o seu amor? Há pessoas que não dizimam, que não ofertam por conta de medo. Não é porque não concordam com a igreja, não é porque não concordam com a teologia da igreja, muitas vezes é porque tem medo de faltar. Deixe hoje Jesus suprir a sua vida. Deixe Ele hoje e ouça a voz dele. Não tenha medo, eu estou com você, vai ficar tudo bem. Põe a mão no seu coração, quero orar com você esta noite. Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque estamos aqui reunidos como igreja, para adorar o Senhor da igreja, aquele que João viu, os 7 candelabros de ouro, que são as 7 igrejas. Deus, esse povo reunido, Pai, o qual o Senhor morreu naquela cruz para reuni-los de volta,
como família, como povo, como filhos. Este povo, ó Deus, imperfeito, essa reunião imperfeita, com corações imperfeitos, o qual o Senhor reuniu, ó Pai, para fazer deles a sua igreja, o grande luzeiro neste mundo. Deus, que nós não percamos, ó Pai, esta revelação bíblica, não uma ideia teológica, mas uma revelação bíblica, ó Pai. O livro da revelação, Apocalipse, nos revela que é Jesus se mostrando, se revelando e nos convidando a servir e amar o povo, a igreja. Deus, os meus irmãos aqui eu oro, Pai, que estão, Senhor, alguns deles engajados em servir a igreja, mas têm perdido tempo de qualidade com Jesus, não têm frequentado as reuniões, não têm se reunido, não têm feito adoração privada, mas servem, eles amam pessoas, mas têm dificuldade com o seu sofrimento. Ajude-os, a Deus, a continuar servindo, amando as pessoas, mas, Senhor, acima de tudo, continuar adorando ao Senhor, quando parece que as coisas não vão mudar, quando se sentem sozinhos como João, quando estão sofrendo como João. Senhor, e que o Teu Espírito Santo os visite, os preencha, os anime, os avive, ó Deus, os motive, Pai. O Senhor tem cuidado de nós. Enquanto nós estamos cuidando das pessoas, enquanto nós estamos amando as pessoas, enquanto estamos orando pela igreja, amando a igreja, perguntando, se preocupando com a igreja, servindo a igreja, o Senhor tem cuidado de nós. Eu também oro, Pai, por aqueles que, Senhor, têm a sua cabeça tudo sobre Jesus, e leem sobre Jesus, e amam Jesus, pesquisam sobre Jesus, mas Deus, ainda não entenderam, Pai, que a revelação de amar a Jesus é amar o que Ele ama, e Ele ama a igreja. Deus, a revelação de servir a Jesus é servir o que Ele serve a igreja. A revelação a Deus de doar, se doar ao Senhor é se doando ao que Ele se doou pela igreja. Ajuda os meus irmãos, ó Pai, cancela os medos, que Ele ouçam hoje a Tua voz e não tenha medo, eu estou contigo. Medo, Deus, do sofrimento, medo de conflitos, medos de fracasso, tantos medos, que eles voltem, ó Deus, a servir a Tua igreja. O Senhor deu dons e talentos, o apóstolo Paulo vai dizer que os dons espirituais Deus deu para uma única coisa, a edificação do corpo, a edificação da família, a edificação da igreja. Por isso, Pai, ajude os meus irmãos a romper e vencer os seus medos, para que eles amem a Cristo e sirvam a igreja. Assim oramos, Pai, para que vivamos esse convite Teu pela Tua palavra, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Olá, obrigado por assistir ao canal da Nova Vida SC no YouTube. Se você gostou dessa mensagem, clica no botão de inscrição aqui na sua tela e assim você não vai perder nenhum conteúdo desse ministério. E também nos siga nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado e Deus abençoe.